que cogitamos da nossa condição de trabalhadores espíritas, buscando cumprir os compromissos que foram assumidos por nós todos no mundo espiritual, trabalhos muitas vezes seríssimos, graves, para os quais fomos treinados, adaptados, especializados. Antes da presente encarnação, me recordo da oração universal feita pelo abnegado missionário Francisco da pequenina cidade Assis, na Úmbria, na Itália. Este que, segundo as informações mais elevadas, é a reencarnação de João, o evangelista, o discípulo amado, um daqueles que era considerado como colunas da comunidade, que nos trouxe o evangelho do amor. Mas na condição de Francisco de Assis, ele nos trouxe uma oração muito conhecida e que nós todos costumamos declamar, pedindo a Deus, e a oração começa assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Veja o que se pede. Estamos pedindo para sermos instrumentos de paz. Instrumentos do Senhor num mundo em que existe ausência de paz. E então, a oração vai se desdobrando e esse elevado missionário vai descrevendo na singela e profunda oração as condições em que seríamos colocados como instrumentos do Pai para a consolidação da paz. E ele vai dizendo: onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, quando eu peço a Deus para ser instrumento de paz, eu preciso ser levado aos ambientes em que não exista a paz, para que eu consolide ali a paz. E na oração nós dizemos: onde houver ódio, que eu leve o amor. Significa que eu estou pedindo para ser levado aos ambientes de ódio. Porque se eu for levado ao ambiente de amor, o que eu farei de diferente? Eu preciso conviver com aqueles que odeiam, para, em sendo instrumento, levar o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então eu preciso conviver com ambientes em que exista a ofensa e eu demonstre o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Então eu não vou conviver com os ambientes perfeitamente harmoniosos de união. Eu vou ser levado aos ambientes de discórdia para que eu seja o veículo de união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Então eu vou conviver com pessoas que não creem, que não têm fé, e assim eu exemplificar a fé. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Então ele vai discorrendo situações em que o trabalhador vai ser posicionado para exercer o seu papel de instrumento do Pai Celestial. É por isso que o trabalhador da causa espírita enfrenta ambientes de tristeza, momentos de trevas, momentos de discórdia, porque nesses ambientes que há necessidade de maior iluminação. São exatamente nos momentos de maior dor
que a diminuta luz se transforma em grande farol. E o evangelista prossegue: que eu console mais que ser consolado. Então eu, como trabalhador espírita, não posso esperar o consolo. Eu não posso ser compreendido porque eu preciso levar a compreensão. Amar mais que ser amado. Então o amor é meu para com o outro. E perdoar sempre. A oração de Francisco de Assis é uma súplica do trabalhador para encontrar o trabalho, do ceareiro para encontrar a seara. Mas ninguém pode descansar diante do trabalho a fazer. Não podemos ter desespero diante da tarefa a executar. Não devemos reclamar posições, não devemos exigir cuidados maiores, nem que as pessoas tenham total compreensão para comigo, porque eu preciso exemplificar a humildade, a simplicidade, que foram os grandes referenciais das almas luminosas que vieram à Terra. O trabalhador espírita está sendo colocado no exato ambiente para o qual foi preparado para realizar a tarefa. É por isso que a oração de São Francisco exemplifica muito bem aquilo que se pede, recebe. Mas às vezes nós fazemos da oração uma interpretação inversa. Nós pedimos para ser instrumento de paz em locais de paz. Nós pedimos a paz para nós, mas não é isso que a oração indica. Ela pede para que sejamos o veículo para levar a paz. É por isso que muitas vezes o trabalhador encontra tanta dificuldade, porque ele pediu, e é porque ali existe a necessidade maior. Não há que se falar em iluminar corações num dia de sol, de levar alegria quando existe alegria em todos os corações. Não há que se falar em paz, em levar a paz nos ambientes de tranquilidade. A adversidade, para o trabalhador espírita, deve ser o grande estímulo de trabalho. Nós devemos compreender que devemos trabalhar sob o fogo da luta, não ficar esperando o tempo bom, não reclamar condições ou as melhores oportunidades, porque eu sou instrumento do Pai. E o Pai vai me colocar onde Ele achar necessário. Não sou eu que escolho. Eu pedi para servir. E Francisco de Assis termina a sua oração dizendo: é morrendo para as coisas do mundo, para as ilusões do cotidiano, anulando a própria personalidade, renunciando, para que se possa alcançar a alta espiritualidade ou a vida eterna, a vida plena, a vida de segurança e de equilíbrio. Nessa ascese espiritual, nós vamos enfrentar lutas, mas a luta deve nos trazer alegria, alegria da primeira hora. Porque nós precisamos compreender que estamos lidando com a matéria sutilíssima, que é a alma humana. Nós precisamos espiritualizar tudo que é humano. Então, peçamos com fé para sermos instrumentos do Pai na terra, e quando Ele nos colocar nas condições em que Ele acredite que nós tenhamos possibilidade de representá-lo, agradeçamos, estejamos felizes por estarmos sendo instrumentos da paz e da verdade. O Espiritismo tem o compromisso de evangelizar. O Brasil tem o compromisso de evangelizar. E evangelizar é levar o Cristo pelo exemplo. Desejamos a todos os trabalhadores da doutrina, nesta hora que atravessamos e nas horas de todos os tempos, que sejamos
a alegria em tempos de dor, a esperança em tempos de desesperança e o enfrentamento dessas circunstâncias representa exatamente a resposta de Deus a benefício de nós mesmos e do nosso próximo.